Se a maçonaria não tem nada para esconder, então por que esconde tanto? Nem as esposas dos membros podem saber o que acontece dentro da loja. Quando um ex-maçom fala, é imediatamente desacreditado. E por que colocam símbolos em filmes da Disney, jogos e na nota de dólar, se o objetivo é esconder? Tiago Lima responde as perguntas mais diretas que a audiência fez e revela a pirâmide de poder que vai da população até um único líder no topo. Se a maçonaria não tem nada demais, por que esconder tanto? Isso não aumenta mais a desconfiança da galera? Dizem que não é uma Não é sociedade secreta. É discreta. Discreta, exatamente. Eu penso da mesma forma. Se eles não têm o que esconder, por que é que escondem? Né? Se não tem o que esconder, por que escondem? Porque, por exemplo, as mulheres não podem fazer parte. E dizem que o que ocorre lá dentro é igual em Las Vegas, né? O que acontece em Vegas fica em Vegas. O que ocorre lá dentro das lojas maçônicas, nem as mulheres dos caras podem saber o que acontece. Então, assim, se não tem o que esconder, por que escondem? E por que quando sai um ex-maçom, como foi o senhor que a gente mostrou há pouco tempo atrás ali no vídeo, eles descredibilizam, eles dizem que é mentira, que nada disso ocorre, que tá tudo bem lá dentro, e acabam não dando explicação nenhuma sobre símbolos, sobre números, sobre adoração, por exemplo, com o próprio bode e por aí vai. Então eu penso exatamente isso. Se é tão secreta a ponto de não ter segredos, por que é secreta? Pois é, e a Camila mandou uma aqui bem interessante essa pergunta. Por que se é para esconder esse poder todo, eles deixariam pistas em filmes e símbolos espalhados? Não seria mais fácil só esconder tudo? Perfeito. Excelente pergunta, hein, Camila? Quando a gente fala de números, símbolos, pistas ou mensagens subliminares, e a gente vê isso bastante em filmes de Hollywood, filmes da Disney, por exemplo, a gente percebe que eles estão trabalhando com a normalização de tudo isso na mente das pessoas. Eles estão querendo que você se acostume cada vez mais com esses símbolos, que são símbolos que trazem, de certa forma, a energia e a frequência dos planos de todos eles. Portais? Como se fossem portais? Quase isso. Por exemplo, o símbolo da pirâmide com o olho nas notas de dólar, ele traz a energia dessa nova ordem mundial, dessa nova ordem secular. Ele faz com que você esteja, de certa forma, recebendo isso e se acostumando com todos esses símbolos. Por isso que a gente vê isso muito de forma subliminar em filmes, em jogos de videogame, em clipes musicais. Cada vez mais esses caras vão expondo seus símbolos para que a população se acostume com tudo isso. A Amanda mandou uma aqui. Tiago, você acha que a verdade libertaria as pessoas ou causaria mais caos ainda? Eu sempre penso que a verdade libertaria as pessoas. Por mais bizarra que ela seja, tem que ser desmascarada. Exatamente. Cara, você foi perfeito na colocação dessas palavras. Por mais bizarra que essa verdade seja, ela teria o poder de libertar ainda mais as pessoas desse sistema. Porque viver num sono profundo, viver nessa inércia, faz com que a gente seja apenas parte do jogo. Somos peões num jogo de tabuleiro. Então, é igual o mito da caverna de Platão, Vilela. Você já viu o mito da caverna de Platão? Sim. Ele representa a Matrix que a gente vive. Fica 3 carinhas sentados numa rocha. Atrás dessa rocha tem 1 ou 2 ali que ficam com imagens que fazem sombra na parede para iludir. Fogueira no meio deles, né? Isso, exatamente, essa imagem mesmo. Mas um deles conseguiu escapar e sair e ver quanto o mundo real é muito mais bonito, belo e melhor do que essa Matrix a qual aquela minoria de pessoas usou para aprisionar aqueles ali que acabaram se acostumando a ver aquilo e para eles aquilo era o mundo real, né? Isso, exatamente isso. Então eu penso assim, sempre a verdade vai libertar. A alegoria da caverna está no livro 7 de A República de Platão, 375 a.C. Prisioneiros acorrentados veem sombras na parede e acreditam que são a realidade. Um escapa, descobre o sol e ao voltar é ridicularizado. Platão a usou para discutir educação e conhecimento, não conspiração. O Igor mandou uma pergunta aqui até um pouco pessoal para você, tá, Thiago? Boa, existe alguma teoria que você não acreditava e que hoje você viu que foi comprovada a verdade ou que você começou a acreditar? Pô, tem várias aí que estão... Nossa, cara.
Olha, pra ser sincero, a que mais doeu em mim, assim, que eu relutei pra acreditar mesmo, foi dos caras comendo bebês, cara. É. Essa daqui, pô, eu não conseguia acreditar como é que eles faziam isso, sabe? Eu sabia que eles faziam isso, mas assim, eu lutava pra acreditar porque é algo muito bizarro, cara, é muito sinistro. E aí quando você vê, por exemplo, a gente viu nos arquivos Epstein, eles falando sobre isso e dizendo que tinha gosto de cream cheese, porque existia leite materno ali, ou fórmula, nas entranhas de um bebezinho. Então, isso foi muito bizarro. Assim, eu relutei pra acreditar nisso, mas hoje eu enxergo que é realmente uma grande realidade e faz parte de todo esse ritual que eles fazem aí, a Moloch, a Baal, a entidades satânicas que esses caras cultuam. Inclusive a adoração a Saturno, né, como a gente viu ali, que é uma grande referência a tudo isso. A Renata mandou uma aqui também bem legal. Você já teve medo de mexer com certos assuntos e acabar mexendo com pessoas muito poderosas? Olha, eu sempre fiquei receoso, né? Principalmente não por mim, mas por causa da minha família mesmo. Então, eu costumo ter muito cuidado. Por exemplo, eu vivo como um fantasma hoje, Vilela. Eu não sei nem como vocês conseguiram o meu contato. É mesmo? Eu vivo como um fantasma hoje. Mas assim, eu só vou em lugares que realmente eu confio. Por exemplo, eu confio em vocês aqui. Confio muito no Vilela, no pessoal aqui, então eu venho. Mas, cara, até hoje, em toda a minha carreira, podemos dizer assim, desde que eu comecei na internet, já faz quase 13 anos aí, a maioria dos convites que eu recebia, assim, eu recusava. Eu recusava por ficar meio receoso. Cara, será que esse cara faz parte disso ou daquilo? Então, eu não sabia. Às vezes poderia ser uma armadilha, né? Tipo assim, o cara tá incomodando, falando disso, tá enchendo o saco aqui, vamos de certa forma atrair ele aqui pra dar um fim. Então eu tomo muito cuidado onde eu piso, assim, nos lugares que eu vou, justamente por trazer essas informações que algumas pessoas podem não gostar dessa exposição, assim, né? De trazer isso tudo à tona. A Fernandinha mandou uma pergunta, cara, uma pergunta maneira mesmo aqui. Ela falou assim: eu fico paranoica analisando símbolos em filmes, clipes e etc. Como você diferencia quando é viagem ou quando é algo real mesmo? Quando eu vejo muita informação conjunta, eu já começo a entender que aquilo ali é real. Proposital. Quando tem algo muito desconexo assim, aí eu penso, cara, pode não ser, pode ser uma viagem, sabe? Pode não ser isso, mas, por exemplo, o lance do Donald Trump que a gente falou. Cara, o cara fez um discurso no 110º Congresso, 119º Congresso. A gente tem o número 9 e um invertido. A foto do cara tem 9 estrelas de um lado, 2 listas que remetem ao número 11 do outro, nas redes sociais. O boné que o cara usou na campanha, o número 45 e 47 que remete ao 9 e o 1. O discurso do cara começou às 9 horas da manhã e 11 minutos. É muita coincidência pra você falar que é mera coincidência. Então, quando eu vejo isso, eu falo, não, isso aqui é algo planejado, não é viagem. Agora, você tá assistindo lá um filme, de repente aparece uma imagem, uma fala, ou um número que tá completamente desconexo de todas as outras coisas. Então ali eu penso assim, pode não ser, eu dou esse desconto. Esse desconto, boa, dou esse desconto. Tiago Lima levanta uma reflexão curiosa sobre como símbolos, números e mensagens escondidas aparecem com frequência em filmes, desenhos e até jogos famosos. Muita gente acredita que certos elementos seriam referências ocultas ou formas sutis de influência cultural, enquanto outros enxergam apenas coincidências criativas ou interpretações exageradas da internet. Temos mais 2 perguntas aqui, tá? Manda. O Diego trouxe uma. Esses graus da maçonaria, você acha que no topo realmente tem conhecimento escondido ou é mais status? E podem existir graus além desses que ninguém abaixo tem conhecimento? Tipo, além do 33? Isso, mas que ficam ocultos só pra quem tá em graus mais altos. Olha, eu acho que não, a maçonaria vai até o 33º grau, mas, como eu disse, eu acredito que existem pessoas que estejam acima da sociedade discreta que é a maçonaria. Então tem gente acima que tá mandando nos caras que estão abaixo, entendeu? Então, por exemplo, a gente tem o grau 33, mas acima deles a gente tem, por exemplo, os sionistas, a gente tem as famílias que mandam no mundo. Esses caras estão acima da pirâmide. Vamos colocar uma imagem na tela aí que calhou perfeitamente com isso que a gente está falando. Essa imagem mesmo. Essa imagem representa essa hierarquia que eu tô falando.
pra galera entender, talvez vai ter muita gente aqui que nunca viu essa imagem. Eu ilustrei ela como uma pirâmide com um olho que tudo vê lá em cima. Olha que interessante, Vilela. Lá embaixo, a gente tem as ovelhas ali. Entre aspas, assim, né, como nós somos vistos pela própria elite, é o gado. Né, a população em geral, massa, tá. a população em geral, onde as pessoas vão estudar, trabalhar, se aposentar, elas têm dívidas, elas possuem dependências, consomem bastante. Acima da população, que são os escravos pela dívida, nós temos o controle mundial dessa população. Ele é dividido em 4 partes: o governo, a religião, a educação e a mídia, que faz o controle de toda a narrativa. Quando você controla a mídia e suas narrativas, controla a educação, a religião e a política, que é o governo, você controla praticamente tudo. A maçonaria, hoje, ela controla isso. Ela controla a política, a religião, como nós vimos, e controla, de certa forma, a mídia e a educação nas escolas. A educação, por exemplo, ela foi muito modificada pela família Rockefeller há anos atrás. Então a gente tem esse controle. Um pouco mais acima, e conforme a gente vai subindo na pirâmide, ela vai estreitando, né? Ela vai diminuindo, e nós vamos encontrando pessoas ali que estão acima nesse escalão. Não só da maçonaria, mas que estão acima dessa maçonaria. E aí a gente tem o controle de recursos, né? Falando sobre energia, itens de consumo, as comunicações, combustível, e por aí vai. Depois a gente tem o sistema financeiro, que é o controle da grana, do dinheiro, do crédito. Acima disso, grupos de reflexão, que eu coloquei ali. Mais acima, Comitê dos 300. Olha como a gente já vai estreitando tudo. O Conselho dos 13, que são os representantes dessas 13 famílias. E a coroa. Quando a gente chega na coroa, a gente está falando de um único líder mundial. É o cara que um De dia... dar as cartas. Exatamente. Mas é um- que dá ou que vai dar um dia? Vai dar. Ele pode ser visto como um anticristo quando a gente fala da Bíblia. É. Ele pode ser visto como um único líder global quando fala do sistema político. E Né, está instaurando essa nova ordem mundial, né? instaurando a nova ordem. Da mesma forma que Nimrod tentou instaurar lá, Sim. foi destruído, agora eles voltam com força total, usando a tecnologia para reparar o que aconteceu ali entre Deus e Nimrod, e implementar a nova ordem mundial, a nova ordem secular. E é a base da pirâmide da nota de dólar, né? É. Novus Ordo Seclorum, é o que está escrito ali, justamente com a pirâmide de olho que tudo vê. Você vê como tudo se Pô. encaixa? A pirâmide com olho na nota de 1 é o verso do Great Seal dos Estados Unidos, 1782, impresso na nota desde 1935. O designer Charles Thompson não era maçom. Total. Manda. A última pergunta que eu vou trazer pra vocês aqui, essa aqui eu quero ver como é que vai ser responder, hein, Tiagão. Boa. Pode Tiago, mandar. considerando que a vida só existe pois coisas aconteceram em tempos específicos e em probabilidades baixíssimas, essas coincidências podem não ser coincidências? Perdão, essas coincidências podem realmente ser coincidências? tá. Peraí. Repete de novo. Vamos ver, É, vamos ver se eu entendi essa O pergunta. que eu entendi que o Lucas Pereira perguntou Tá. aqui seria basicamente, Tiago, coisas muito pontuais precisaram acontecer na evolução humana pra Tá. gente chegar onde a gente tá, que se fosse um dia diferente não seria, sim. né? Mais ou menos isso que eu entendi. Então, essas coincidências podem não ser coincidências, pode ser alguma coisa que foi criada, uma teoria em cima, mais ou menos isso que eu entendi que ele perguntou aqui. Mas, cara, que não tem como saber, mas de quais coisas será que ele tá falando especificamente? Isso que eu gostaria de entender. Vocês tiverem alguma noção disso, mais ou menos? Ou você consegue... O que você enxerga disso aí? Eu enxergo que ele tá falando da questão da simbologia, assim, da camiseta do Brasil, dessas coisas, assim, Certo. ser só uma coincidência Ser só uma mesmo e não mera algo coincidência, né? planejado. Ah, tá. Ah, beleza. Vamos Mas pegar, tá bem vamos pegar bagunçado. como exemplo, então, a camisa do Brasil de novo. É como você falou. Ela não passa só pela mão de um cara ali ou de um estagiário que, eu fiz aqui essa mancha aí e passou. Para isso vir a público e chegar a estar pronta aí para o consumo da população, isso passou pela mão não só de uma ou duas pessoas, mas de várias. Né? Vários designers olharam ali, algum superior responsável olhou e falou, cara, tá ótimo isso aqui. E não é possível que nenhum deles tenha visto aquela silhueta que qualquer pessoa que bate o olho ali já fala, cara, parece uma espécie de diabo ali, um satanás, alguma coisa assim. Ou até mesmo quem tem um pouco mais de conhecimento, um bode ali com chifre, com as orelhas. Não é possível que nenhum deles tenha visto. Então, claro, ao longo da história,
pode acontecer de ter acontecido coincidências, Mas assim, eu acho, no meu ponto de vista, eu acho difícil. Eu acho que a maioria disso, quando chega pra nós, não é coincidência. Já é algo planejado mesmo e com todo esse potencial de mensagem subliminar, de energia, de simbologia, numerologia e por aí vai. Thiago Lima responde as principais perguntas sobre maçonaria. A pirâmide de poder: população, governo, religião, mídia, maçonaria, Comitê dos 300, Conselho dos 13, Coroa. É uma das narrativas conspiratórias mais populares na internet. O livro base é de John Coleman, 1992, que alega ser ex-M6 sem confirmação independente. A Caverna de Platão, República, livro 7, é usada como metáfora da Matrix, mas Platão a escreveu para discutir educação, não a conspiração. Para Platão, a libertação vem do estudo. Para a narrativa conspiracionista, vem de revelação por alguém que saiu da caverna e volta para contar. O que incomoda é a mistura de dados reais com especulação sem fonte. Pirâmide do dólar é fato, Great Seal, 1782. Landmarks existem, mas Comitê dos 300 não tem evidências. Pare de pagar caro em passagens. A comunidade Milhas 3.0 mostra como viajar pagando quase nada. Link na descrição. Entra agora!